Olá, queridos alunos, tudo bem? Direito Penal 4. Então, nós vamos ver agora os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E o primeiro desses crimes é o crime de peculato, inscrito no artigo 312 do Código Penal. Então, senhores, Código Penal na mão, vamos lá, abram no artigo 312, onde vocês vão encontrar a seguinte redação: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, nós já temos aqui o chamado peculato próprio, que tem duas formas de conduta: apropriação e desvio. No parágrafo primeiro, nós temos uma forma equiparada e no parágrafo primeiro nós temos o chamado peculato furto, porque a ação nuclear importa em subtração. Vamos ver a redação? E ele também é chamado de peculato impróprio. Vamos ver a redação? Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade de que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Nós temos no parágrafo 2º o chamado peculato culposo. Então é dito o seguinte: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. No parágrafo 3º, nós temos uma causa de extinção da punibilidade e também uma causa de redução de pena, ambas ligadas à reparação do dano. Vamos ver? No caso do parágrafo anterior, peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então, caríssimos, de uma forma geral, o crime de peculato ele pode ser praticado dessas formas. Primeiro, no peculato, apropriação ou desvio, presente no caput do artigo. O chamado peculato furto, presente no parágrafo 1º, o peculato culposo, previsto no parágrafo 2º, e o peculato mediante erro de outrem, previsto no artigo 313 do Código Penal. Mas qual é a objetividade jurídica quando se trata do crime de peculato? Tutela-se aqui a chamada moralidade da administração pública na figura da probidade administrativa. Então, tutela-se a administração pública no que tange ao seu patrimônio, seja patrimônio público ou seja o patrimônio de um particular, mas que esteja sob a guarda da administração pública. Então, o dano, senhores, além de poder ser um dano material, nós temos um dano de natureza moral e política. Porque não esqueçam, embora se fale, né, desvio de bens, valores, dinheiros, etc., mas além de patrimônio, nós temos outros bens jurídicos envolvidos, outros valores, né, envolvidos quando se trata do crime de peculato. Então, continuando aqui, senhores, ele é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Então, o sujeito ativo só pode ser um funcionário público. Mas não esqueçam que nada impede que um particular venha cometer este crime em concurso com um funcionário público, desde que ele tenha ciência de que aquela pessoa com a qual ele está praticando o crime detém essa qualidade de ser funcionário público. Eu deixei aqui no material didático dos senhores a transcrição do artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público para fins penais. Nós vamos analisá-lo posteriormente, razão pela qual eu deixo a leitura do artigo 327 para os senhores. Então, caríssimos, aqui não esqueçam que, por exigir a qualidade de funcionário público do sujeito ativo,
trata-se de um crime próprio. Mas vamos pensar o seguinte: e se aquela pessoa ocupa o cargo público, a função pública, de maneira irregular, de maneira arbitrária, e ele se apropria, ele desvia, ele subtrai? Pergunto, essa pessoa que ocupa o cargo público de maneira arbitrária, ela vai responder por peculato? Neste caso, não, porque legitimamente, formalmente, ele não detém a qualidade de funcionário público. Então, ele vai ser responsabilizado, primeiramente, pelo crime capitulado no artigo 328 do Código Penal, que é a usurpação de função pública, além do crime eventualmente praticado, como, por exemplo, um furto, um estelionato. Certinho? Ficou clara a diferença? E sujeito passivo, caríssimos, é o Estado. Nós estamos falando em probidade da administração pública, probidade administrativa. Então, o sujeito passivo principal vai ser o Estado. Mas vamos pensar naquela situação em que o bem que foi apropriado, foi desviado, foi subtraído, é um bem particular que esteja sob a guarda da administração pública. Aí a situação, né, nos revela um outro sujeito passivo, que é este particular que teve um prejuízo de ordem patrimonial em virtude da conduta do sujeito ativo. Tranquilo? Então, imagina, um veículo apreendido, certo? Um veículo apreendido que está sob a guarda de um determinado funcionário público em razão daquela função pública, e este funcionário público se apropria deste bem, deste carro. Olha lá, peculato, apropriação. Então vamos continuar aqui, vamos ver o tipo objetivo, e nós já adiantamos, senhores, que nós temos o peculato próprio e o peculato impróprio. No peculato próprio, nós temos duas condutas: peculato apropriação e peculato desvio. No peculato apropriação, a conduta é muito semelhante ao artigo 168 do Código Penal, que é o crime de apropriação indébita. O que vai diferenciar é a questão da função exercida pelo agente e a própria administração pública. Então, aqui no peculato apropriação, o indivíduo tem a posse legítima do bem em virtude da função que ele exerce dentro da administração pública. Mas, tendo esta posse legítima, sabe o que acontece? Ocorre aquele que a gente já estudou, a inversão do ânimos da posse, e o agente passa a agir como se proprietário fosse, certo? Então, o objeto material, nessa peculato apropriação, vai ser o dinheiro, vai ser o objeto ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que esteja sob a posse legítima da administração pública, na posse legítima daquele funcionário público, certo? Então, essa posse tem que ser lícita. Então, imagine lá um sistema prisional em que os indivíduos que estão cumprindo pena têm que deixar esses objetos pessoais sobre a chancela de uma determinada pessoa, de um funcionário público, daquele sistema prisional, e este funcionário público, se apropria desses bens. Peculato, apropriação. Cuidado, que neste peculato, apropriação tem um mero ato de se apropriar. Não pode existir emprego de violência, não pode existir emprego de grave ameaça, porque aí a posse não vai ser lícita. Então, havendo violência, grave ameaça para que esse bem seja entregue, vamos pensar ali que pode existir o crime de concussão, pode ser o crime de roubo, certo? Se essa bem, por exemplo, vier para a posse do funcionário público em virtude de um erro do particular, e o funcionário público, percebendo esse erro, se apropria desse bem, pensem no artigo 313 do Código Penal, que é o peculato mediante erro de outrem. Mas se essa posse não vier para o agente em virtude do cargo que ele exerce, se a posse não vier para o agente em virtude do cargo que ele exerce, se ele receber a coisa e inversão do ânimos da posse, e ele se apropriar dessa coisa, passar a agir como se dono fosse,
Pense lá naquele artigo 168 do Código Penal, crime de apropriação indébita. E se esse funcionário público não tiver a posse exclusiva da coisa? Aí a situação é um pouquinho diferente. Se ele não tem a posse exclusiva, pense no peculato furto do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal. Mas vamos voltar aqui para o caput do artigo. Nós temos também no caput do artigo, peculato próprio, o chamado peculato desvio. Então, no peculato desvio, o agente tem a posse legítima desse bem, mas o que acontece? Ele vai dar uma destinação indevida ao bem. Então, ele vai dar a esta coisa uma destinação diversa da exigida, certo? Não importa se é em proveito próprio ou se é em proveito de uma terceira pessoa. O que importa aqui é que seja dada uma destinação indevida, não esquecendo, em proveito próprio ou alheio. Então, imagine o seguinte, coitado dos policiais, vamos lá para eles de novo, né? Não tenho nada contra, pelo amor de Deus, sou super fã da atividade deles, sou fã incondicional, mas imagine o seguinte, um policial que apreendeu uma determinada quantia em dinheiro, em mãos de uma pessoa que foi presa em flagrante, um criminoso, e este policial se apropriou de uma parte desse dinheiro, né, para si. Ele falou, opa, tirei o pé da lama, vou ficar com esse dinheiro para mim, ninguém vai notar. Vou tirar bastante desse dinheiro, vou tirar uma parte desse dinheiro e vou entregar o resto. Falar, só foi apreendido isso. Ó, peculato desvio, certo? Mas muito cuidado, certo? Tem-se que pensar sempre que o peculato dá uma destinação, peculato desvio, implica em dar uma destinação diversa da que é determinada pela função. Então, imagine o seguinte, um indivíduo, ele tem um carro, e esse carro é da administração pública, ele pode usar esse cargo para serviço, certo? Em serviço. Mas ele fala o seguinte, eu acho que vou para a praia com o carro. Vou pegar o carro e vou para a praia. Legal, tô indo. Foi para a praia com o carro. Ó, destinação diversa da devida. Então, nós vamos ter o chamado peculato desvio configurado nessa hipótese. Mas vamos pensar em outra situação. O crime peculato é cheio de particularidades. Então, vamos supor que o indivíduo, funcionário público, desviou verbas da administração pública, mas esse desvio não foi para si ou para outrem. Este desvio foi para dar uma destinação diversa, mas dentro da própria administração pública. Imagine que o funcionário público, né, pegou o dinheiro destinado à educação para aplicar na área da saúde. Então, caríssimos, aqui nós temos um outro tipo penal capitulado no artigo 315 do Código Penal, que é o emprego irregular de verbas públicas. Então, fiquem atentos a essas minúcias, a essas particularidades. Muito cuidado também, que o proveito pode ser de natureza material, pode ser de natureza moral. O indivíduo pode querer um proveito, não obstante, a maioria das vezes seja um proveito material, mas o funcionário público ele pode querer um proveito dentro do crime de peculato que não seja um proveito de natureza material. Pode ser um proveito de natureza moral. E peculato de uso? Será que existe peculato de uso? Gente, em regra, não. Só existe uma hipótese em que o peculato de uso é configurado como crime, que está previsto no artigo 201, no decreto 201 de 1967, que é um peculato que causa a responsabilização de prefeito municipal quando esse prefeito municipal dar uma utilização indevida de bens, rendas ou serviços públicos. Então, cuidado. No decreto 201 de 67, nós temos o peculato de uso como uma conduta típica. Muito cuidado, tá?
E se, tirando essa hipótese do decreto 201 de 67, e se o funcionário público pegar uma quantia em dinheiro, né, da administração pública, mas ele quer usar e posteriormente ele vai devolver? Existe crime de peculato nessa situação? A resposta positiva se impõe, certo? Existe peculato neste caso, porque, caríssimo, ele vai estar dando uma destinação diversa àquele bem. Tranquilinho? Então aqui nós temos um crime doloso, certo? Não temos forma culposa. E no peculato apropriação, basta a intenção do agente de se apropriar daqueles bens, daqueles objetos elencados no caput do artigo. Já no peculato desvio, além do dolo, o agente ele tem uma outra finalidade, certo? De que é tirar proveito próprio ou para a terceira pessoa. Então fiquem atentos nessas diferenças entre o peculato apropriação e o peculato desvio. Consumação. Peculato apropriação. Quando ocorrer a inversão do ânimos da posse e o funcionário público passar a agir como se dono fosse, o crime está consumado. No peculato desvio, né, nós temos que o momento consumativo é alcançado quando a gente passa a dar destinação diversa daquela destinação que seria considerada como lícita. Tranquilo? Tentativa totalmente possível, né? Imagine lá o indivíduo que se apropria de dinheiros do caixa da prefeitura, vamos supor que ele é tesoureiro, e ele se apropria daquele dinheiro, mas ele é apanhado em flagrante. A hora que ele estava colocando dinheiro na bolsa dele, na pasta dele, na carteira dele, ele é pego com a boca na botija. Tentativa. Ele não alcançou a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Mas continuando aqui, nós temos o peculato furto do parágrafo 1º, que é chamado de peculato impróprio. Cuidado, que aqui nós estamos falando em subtração. Aqui não se fala mais em apropriação, não se fala em desvio. Aqui se fala em subtrair, tá? Então, se é subtrair, significa que o indivíduo ele não tem a posse daquele bem, certo? Ele não tem a posse lícita do bem, mas o cargo público lhe dá uma facilidade para que ocorra esta subtração. Então, se não tiver essa facilidade, e o funcionário público subtrair, então nós estaremos diante do crime de furto, lá do artigo 155 do Código Penal. Porque para ser peculato furto, a qualidade de funcionário público deve criar facilidade para que o agente alcance a subtração do bem desejado. Tranquilinho? Então, caríssimos, aqui igualmente se exige que a coisa pertencente à administração, seja pertencente à administração pública, ou se for um bem particular, esteja sob a guarda da administração pública. Vamos ver novamente a redação para fechar esse assunto? Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, vamos lá, arrematando o negócio aqui. Ou o funcionário público, aproveitando-se das facilidades que o cargo lhe dá, ele mesmo subtrai a coisa, tá? Ele mesmo vai subtrair. Vamos supor que ele encontrou a porta da tesouraria aberta, o caixa aberto, ele vai lá, faz a limpa no caixa. Peculato, subtração, certo? Mas nós também temos lá, quando o peculato subtração, quando o funcionário público conscientemente concorre para a subtração praticada por uma terceira pessoa. Vamos lá. O indivíduo, funcionário público, distrai o caixa da repartição pública
para que uma terceira pessoa tenha facilidade de acessar lá o dinheiro pertencente à administração pública. Tranquilinho aqui? Mas sempre lembrando que o terceiro deve estar ciente da qualidade de funcionário público do seu outro agente, daquele que está praticando o crime com ele, para que este terceiro possa ser responsabilizado por peculato. Tranquilo? Então ele deve ter consciência disso. Então aqui também a conduta é dolosa, então o dolo vai consistir sempre na vontade livre e consciente, e neste caso a vontade livre e consciente está direcionada para a subtração ou para concorrer que terceiro realize a subtração, né? E o agente vai sempre se valer da qualidade de funcionário, das facilidades que a qualidade de funcionário lhe proporciona. Tranquilinho até aqui? Peculato culposo, parágrafo 2º, vamos recordar a redação? Então vamos lá. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então aqui existe uma falta de observância do dever objetivo de cuidado, de cautela, inerente aos crimes culposos. Todos os crimes culposos implicam em inobservância do dever de cuidado objetivo. Então, o agente aqui, o funcionário público, devia ter sido, né, bastante cauteloso, bastante cuidadoso, e ele não o foi. E por isto o crime ocorreu. Então, vamos pegar lá um exemplo do material dos senhores, né? Até agora eu estava trabalhando mais com exemplos diversos. Mas vamos ver o exemplo aqui. Vamos lá? Exemplo. O funcionário deixa a serventia do cartório por conta de outrem irregularmente, sem conhecimento oficial da autoridade superior. Então, ele vai criar culposamente condições favoráveis a que este terceiro pratique o ilícito. E assim ele vai responder por peculato culposo. No parágrafo 3º, nós temos uma causa de extinção da punibilidade e uma causa de diminuição de pena, ambas ligadas à reparação do dano. Então, vamos lá? No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. E a ação penal, para fechar aqui o nosso material, a ação penal é pública incondicionada. Caríssimos, estudem o material, assistam o vídeo, se cuidem. No nosso horário de aula, estarei disponível para esclarecimento de dúvidas. Um grande abraço, uma Páscoa de muitas bênçãos para todos vocês. Fiquem com Deus. Peraí! Depois, quando esse vídeo for pro ar, já passou a Páscoa. Mas, então, vamos mudar o tempo verbal. Então, quando vocês estiverem assistindo este vídeo, né, eu desejo que a Páscoa dos senhores tenha sido de muitas bênçãos e que todos estejam gozando de muita saúde. Se cuidem, abraços, fiquem com Deus.